Tudo bem com vocês? Repita assim comigo: a religiosidade bloqueia as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. Falei isso brincando com o pastor sobre religiosidade, mas é verdade. Tem hora que ficamos tão presos na religiosidade que nos esquecemos de adorar ao Senhor de verdade. É isso que acontece. Deus ele me entregou uma palavra e eu quero partilhar com todos vocês. Estamos aqui, para mim o ano se iniciou nessa semana, né? Tem na forma de trabalho, na segunda-feira já iniciou o ano. Hoje é a segunda quarta-feira do mês, a primeira quarta-feira dessa campanha, as quartas da aceleração. Estava olhando ali, 2019, eu lembro quando falou essa frase: viveremos juntos o ano da conquista. Querido, se eu for partilhar com vocês aqui, obrigado Branca, Deus abençoe, todas as conquistas que o Senhor me entregou no ano de 2019, só esse culto não bastaria, porque foram muitas e muitas conquistas. Quando eu fui olhar o meu projeto de vida do ano passado, tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, Ele me entregou. Tudo aquilo. Porque tudo que o Senhor faz, Ele é perfeito. E agora o ano da aceleração. Para você ver que essa palavra profética, e tudo que eu assisto, eu procuro entender até algo espiritual naquilo. Às vezes é um filme, uma reportagem, tudo. Eu gosto de ver algo espiritual daquilo que Deus fala comigo naquilo. Estava observando a corrida da São Silvestre do ano passado. Quem aqui viu? Ninguém? Só eu? Foi algo sobrenatural, sobre aceleração. Eu peguei só o finalzinho, o trecho final. Estava um queniano dominando a prova inteira, 19 anos, e pronto para chegar 2 metros da chegada. E ele fez esse movimento, olhou para trás e voltou. Ele chegou até a abrir o braço para cruzar a linha de chegada. O segundo colocado veio de uma força terrível e passou por ele e ganhou a prova. Deus ele falou perfeitamente comigo hoje, que eu estava meditando essa palavra. Aceleração. É isso que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Aquele momento em que nós pensarmos que não vai dar mais, se tivermos fé, como o pastor disse que é um homem de fé, se essa fé for transmitida para toda a igreja, tivermos fé e acreditar, ainda que a linha de chegada possa estar muito longe, mas o Espírito Santo vai te impulsionar e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25. (25, 24). Quero ler alguns versículos com os irmãos. Diz assim: cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Agora corre um pouquinho para frente lá, capítulo de número 28. A partir do versículo 18. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer
e veste para vestir. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? O pastor conta uma história muito conhecida sobre Jacó. Jacó, neto de Abraão, Abraão, pai da fé. Abraão então recebe uma promessa, quando estava ainda na casa de seus parentes, para ele sair da sua parentela e ir pela fé, para o lugar onde o Senhor iria mostrar. Abraão então vai junto com, outrora era Abrão, com Sarai, mulher estéril, caminha o caminho do Senhor, acredita, com fé. Então Deus ali realiza um milagre, dá um filho para ele, o filho da promessa, Isaque. E a Bíblia fala então que Isaque vai, encontra a mulher da promessa, Rebeca. Eles têm filhos, a Rebeca também é estéril. E Deus então faz outro milagre na vida deles. E entrega então um filho. Mas a Bíblia relata então que daquele ventre tinha 2 filhos. E a promessa do Senhor veio antes, até no capítulo 25, 24. Lá atrás vemos que o Senhor entrega uma promessa então que o menor dominaria sobre o maior. Ela fala que quando sai, ficaram todos surpresos. O primeiro todo ruivo, cabeludo, e o segundo então sai agarrado no calcanhar de seu irmão. E aqui onde nós lemos para frente, no capítulo 28, versículo 18, a história já está um pouco diferente. Porque a Bíblia então fala que o seu pai, que Isaque, seu pai de Jacó, gostava mais de Esaú, porque era da caça, ele gostava da caça. Mas a sua mãe, Rebeca, então, gostava de Jacó. Olha só que situação dessa vida, nessa família então que era escolhida por Deus, porque outrora a promessa que foi então ao seu avô, era uma promessa que seria pai de multidões. Seria pai de multidões. Então a Bíblia nos conta que um certo dia, então a mãe de Jacó tem uma estratégia, fala, olha Jacó, prepara um guisado rápido aí, porque seu pai mandou chamar seu irmão, e seu pai vai entregar a bênção para ele. Então Jacó vai e prepara aquele guisado. Mas um pouco antes tem algo inusitado, interessante e importante na Bíblia. Que fala que Esaú chega da caça, cansado, com fome. E Jacó está ali, preparando o guisado. Esaú então pede um pouco daquele guisado. Jacó então aproveita aquela oportunidade e fala, ei, pode pegar, mas eu quero a primogenitura. Ainda até ouvi algo do irmão sobre isso hoje, ele falou sobre isso hoje, que eu achei interessantíssimo. Todos nós achamos que a primogenitura era apenas a bênção que ele iria receber, mas não era só a bênção. Quando ele estava então requerendo a primogenitura, ele estava requerendo todos os direitos então que Esaú tinha naquela casa. Você tem uma ideia, o direito de sentar na mesa, o direito de comer primeiro, o direito de ser sempre o primeiro, o direito de ser amado. Era esse o direito então que Jacó tinha. Você vai observar que lá no final, quando então Esaú descobre toda a artimanha, a traição que foi feita com ele, ele diz, se não me bastasse a primogenitura, ainda pegou a minha bênção. Olha só que situação. Então Jacó pega e foge. Pegou a bênção então que era do seu irmão e fugiu. E a Bíblia conta então que ele anda, que o caminho até onde ele ia era muito longe, aproximadamente 800 quilômetros, e vai. A Bíblia não fala se ele levou mala, se ele estava a cavalo, não, fala que ele fugiu. Eu acredito, isso é uma conjectura minha, que ele deve ter saído correndo, porque o seu irmão estava chegando, e seu irmão ia matá-lo. E aqui, ponto interessantíssimo, ele se cansa e para dormir. A Bíblia fala então que naquele sonho, Deus mostra para ele que aquele lugar, os céus abertos, uma escada e anjos subindo e descendo, e ele acorda. Ele acorda e fica espantado com esse sonho. Então mais um pouco para frente, até onde nós lemos aqui, ele acorda pela manhã e meditando nesse sonho, ele decide então fazer um voto, um pacto, uma aliança com o Senhor ali. E aqui onde nós lemos, olha o que ele disse a Deus, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir,
e em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu estava ali meditando um pouquinho antes de subir aqui. Deus me entregou uma palavra. Diga-se comigo: sinceridade e fidelidade nos faz. Sinceridade e fidelidade nos leva a acelerar rumo à prosperidade. A sinceridade e a fidelidade nos leva a acelerar rumo à prosperidade. E alguns pontos aqui que eu quero percorrer com você nessa mensagem. Primeiro, ele diz: se Deus fosse com ele, olha só, ele tinha acabado de errar, e eu imagino que ao olhos de todos, imagino que no acampamento, quando ele saiu, todos estavam alvoroçados, imagino que as calúnias deviam vir de todos sobre ele, eu imagino a opressão então que sua mãe estava passando, porque tinha ajudado nessa artimanha. Então Jacó chega naquele ponto, e ele decide ser sincero. De que forma? Fazer um voto com Deus. Ele chegou a um certo ponto da sua vida, então, que ele estava indo para um lugar. Eu não falo se ele já conhecia esses parentes dele, que Labão, então, era irmão de sua mãe, mas não falo se ele conhecia já, mas estava indo para um lugar. Mas ele decide, então, parar e fazer um pacto com Deus. Primeiro, se o Senhor for comigo. Se o Senhor for comigo. Segundo, se me guardar em toda essa viagem, porque era um caminho perigoso. Então, quando ele foi lá para Padã Arã, era um caminho muito, muito perigoso. Ele fala: Senhor, eu quero a sua proteção. Eu quero o Senhor comigo e também quero a sua proteção. Senhor, eu não quero passar fome. O Senhor me dê pão. E ele diz também: se tiver vestes, se Deus se fizesse, olha só, isso é uma chave importantíssima. Jacó não sabia quando ele ia voltar para a casa dele. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. O caminho era difícil. Mas ele disse todos esses itens aqui: se o Senhor for comigo, não me deixar passar fome, se me der vestes então. E ele diz o mais importante de todos: se me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais. Esta era a convicção que ele tinha. Eu acredito que ele pensou da seguinte maneira: ele não estava no ano de 2020, não estava muito, muito lá atrás, mas ele já acreditava na aceleração do Senhor sobre a vida dele. Ele já acreditava, porque ele estava fugindo. Então ele sincero, se arrepende, faz esse voto com o Senhor, e ali estabelece já uma aliança com o Senhor, de dizimar de tudo aquilo que ele tem. E ele diz mais: o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. A pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Daria o dízimo de tudo o que lhe desce. Ele faz essa aliança com o Senhor então e segue caminho. E eu tenho alguns pontos aqui que eu até marquei. Olha só o que acontece com o resultado desse voto. O Senhor então começa a trabalhar na vida de Jacó. Mas o que é importantíssimo, querido, tem hora que nós também erramos muito nesse ponto. Eu já errei muito nesse ponto, que me lembro que há 6 anos atrás, estava totalmente frustrado, querendo abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar o Senhor, voltar para o mundo. Por quê? Porque nós se esquecemos da lei da semeadura. Entenda comigo, a plantação, ela é aleatória. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita, ela não é seletiva. A colheita, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, tanto para os justos quanto para os ímpios, são para todos. Isso é uma lei que Deus não deixou no universo, todos nós temos que seguir. Tem hora que olhamos muito, se nos encontramos até como Asaf no Salmo 73, olhamos para o mundo então, e vendo a prosperidade dos ímpios, e criticando até porque que Deus não age na nossa vida, mas esquecemos de tudo aquilo que nós plantamos. Jacó tem que passar por um ponto difícil na vida dele. Pagar as consequências, todos os erros que ele fez atrás. Jacó então chega até
até aquela terra. A primeira pessoa que ele encontra, a Bíblia fala, perto de um poço, então, tinha umas pessoas ali, mas a primeira pessoa que ele encontra do seu familiar é Raquel, a mulher, então, ao qual ele se apaixonou. Deus trabalha de uma forma totalmente diferente do que nós pensamos e imaginamos. Deus então começa então a resolver os problemas da vida amorosa de Jacó ali. Que ele conta a Raquel, se apaixona, a Bíblia fala que ele a beija e vai. E eu imagino que no coração dele, ele deve estar pensando, agora vai ficar tudo bem. Eu vou chegar na casa do meu tio, vou me apresentar como sobrinho, vou ficar noivo, vou me casar e vou viver feliz para sempre. Todo mundo queria viver assim. Todo mundo queria que a aceleração fosse assim para a nossa vida. Mas nos esquecemos que Deus, ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, com o nosso cronos. O kairos de Deus é também diferente. Essa é a grande dificuldade de todos os cristãos, querer que Deus haja e acelere de acordo com o nosso tempo. Entenda? As minhas orações aprendi isso há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, irmãos. Até menos de um ano. Peço para Deus sempre, Senhor, eu quero viver na Tua vontade, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade. Porque se eu ficar pensando na minha vontade, eu vou me frustrar, irmão. Se eu ficar pensando, ó Senhor, eu vou querer algo, eu estou diante dessa decisão, então eu quero isso para a minha vida, e eu sei que o Senhor vai me entregar quando eu quiser, eu vou me frustrar. Não, mas quando eu estou debaixo da vontade de Deus, as coisas aceleram, e as coisas acontecem sobre a nossa vida. Amém? Olha só, então ele chega até na casa de Labão, que seria o seu sogro. Chega lá, se apresenta, tudo certinho e tal. E começa então a ficar ali, começa a trabalhar. E ele já demonstra então o seu interesse por Raquel. Ele fala, estou interessado na sua filha, então eu quero me casar com ela. E Labão, cara esperto, e fala, não, tudo bem, que bom que entrega para você do que para outro estranho, né? Tal. Mas ele tinha outra filha, mais velha. Algumas Bíblias falam Leia, outras Lia. E a Bíblia fala, acredito que a Bíblia, para não dizer que a mulher era muito feia, ela fala de olhos, na minha Bíblia fala olhos tenro. Acredito que era cesarolho, alguma coisa assim, vesga, alguma coisa assim. E olha a estratégia, a consequência do engano que ele causou atrás. O casamento é armado para casar com Raquel. É para falar que Raquel é uma mulher formosa. Mas, na lua de mel, quem vai? É Leia, Lia. E pela manhã, quando ele acorda, quem está com ele ali? Não era aquela que ele estava apaixonado. E ele chega, até por uma parte aqui, ele tinha trabalhado já 7 anos por Raquel, 7 anos trabalhando. E a Bíblia relata aqui que o amor era tanto que ele trabalhou que ele nem viu o tempo passar. 7 anos esperando então aquela mulher que ele estava apaixonado, que ele amava. Eu imagino que ele estava falando, olha como o Senhor acelerou o tempo tão rápido sobre a minha vida. Eu vou casar com a mulher que eu amo. Olha como essa mulher é linda. Eu imagino que ele estava igual o Rafa quando posta nas redes sociais sobre a Titi. Ó, a mulher que Deus me entregou, imagino. Falo com o Rafa porque eu tenho intimidade com o Rafa, então eu brinco com o Rafa por causa disso, tá, gente? Aí, imagina só, a frustração dele. Então, Labão propõe outro acordo com ele. Tudo bem, não posso voltar mais atrás. Não posso manchar a honra da minha família. Trabalha mais 7 anos pela mulher que você ama. Mais 7 anos ele trabalha. E também passa rápido, 7 anos. Ele vai também e casa com aquela mulher. Mas o ponto interessantíssimo que todos nós achamos, né? E perdemos alguns pontos da Bíblia, fala assim, nossa, mas Jacó trabalhou 14 anos por aquela mulher. Se eu te falar que foi 20? Porque ele trabalhou 14 por aquela mulher. Então ele tinha o direito de levar aquela mulher. Mas aí ele não poderia sair de mãos vazias. Ele tinha que levar algo, porque a Bíblia fala que tudo que ele tocava era próspero. Labão não tinha nada, então ele prosperou tudo daquele lugar. Labão não era bobo, queria que ele ficasse ali. Ele falou, não, quero que você fique aqui e tal. Então ele fez um acordo, vamos lá, vamos repartir então tudo que eu tenho. Não, vamos fazer um acordo. Estratégia que Deus deu para ele. Entenda uma coisa, no momento que você pensar que a sua vida não está acelerando, que você vai imaginar, falar, não,
minha vida está parada, mas se você abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para ficar atentos à voz de Deus, o Senhor ele vai te entregar uma estratégia que você vai entender, que ainda que para todos pareça que não está acontecendo, mas Ele vai te dar essa estratégia para mostrar que Ele é que acelera os resultados sobre a sua vida. Olha só, Ele fala, tá bom, então vou partir, então vamos fazer o seguinte, estratégia. Os animais que nascerem listrados, manchados, é meu. E os outros são seu, Labão. Tudo bem. Então, por um tempo, só nascem listrados. É para falar que Labão mudou, então, 10 vezes esse acordo. 10 vezes. 10 vezes, irmãos. Então, até que um dia não tinha como mais. A estratégia de Labão não era deixar ele ir. Não era deixar ele ir. Já fala que o próprio Deus falou com Labão, então, não toque no meu servo. Irmão, tem hora que nós passamos tanto medo, tanta angústia diante de toda a situação na nossa vida, que nós pensamos em olhar para trás e falamos, será que realmente Deus vai acelerar os meus resultados? Será que realmente a bênção vai acontecer na minha vida? Carnalmente falando, chegamos até a duvidar do poder de Deus. Mas Deus, Ele prova das pequenas coisas, nos mínimos detalhes, que Ele está sempre conosco, quando nós somos sinceros e fiéis diante dEle. Esses dias eu estava falando com a Paty, ela me falou algo que eu falei, isso é verdade. Está falando que está conversando com alguns irmãos, amigos nossos, e eles falaram, gente, todas as pessoas que estão debaixo da direção daquilo que é dito no altar, que o pastor Rubinho nos direciona, estão vivendo bem. Todas as pessoas. Eu te desafio a pegar alguém que não está seguindo realmente o caminho e as direções e está vivendo mal. Não está. Por quê? Porque acredita, tem fé para falar, crê nos profetas e prosperareis. Prosperareis. Declaramos o ano da aceleração. Aí tem alguns que já fica pensando, não, mas 2019 eu não conquistei. E será que realmente vai acontecer essa aceleração? Mas de 2019 eu não cumpri os processos que eu tinha que cumprir sobre a minha vida. Eu não cumpri. E se eu não cumprir os meus processos, será que Deus tem a responsabilidade de fazer milagre na minha vida? Não seria Deus um Deus tão injusto assim, se eu ficasse na minha casa todos os dias, sentado, com a perna cruzada, ou então dormindo até tarde, e eu fosse lá todo o 5º dia útil do mês, colocar meu cartão e estar meu salário lá, seria justo? É justo isso? Aí então o irmão do lado que está trabalhando todos os dias arduamente, e vai lá então e vai receber, o que será que essa pessoa diria de Deus? Não seria justo, irmãos. Jacó teve que passar por um processo dolorido, mas teve que passar por esse processo. E a Bíblia fala então que ele volta, que vai voltar para sua família, mas ele tinha feito esse pedido, queria voltar em paz. Ele queria voltar em paz, mas ele estava já rico. Muitos bens, saiu de lá rico. A Bíblia fala então que Deus então dá outra estratégia para ele. Porque você pode estar pensando assim, mas Dani, 20 anos foi muito tempo. 20 anos foi muito tempo para ficar esperando então a bênção chegar. 20 anos é muito tempo para quem está dizendo e ministrando sobre a aceleração. Então eu quero só refrescar a sua memória. Jacó era para estar morto. Só isso, era para estar morto. Jacó não era para ter tido vida. O irmão dele ia chegar e ia matar ele. 20 anos ele ficou num processo importantíssimo com Deus ali. Eu falo então que ele vai e manda os seus servos ir à frente e levar uma quantidade grande de presentes, de gado, tudo. Vai na frente. Vai na frente. E quando encontrar meu irmão, diga para ele que é presente meu. É presente meu. E é aqui que eu vejo então a aceleração de Deus sobre a vida de Jacó. Olha só, durante esse caminho ainda acontece algo surpreendente com Jacó. Ele encontra com Deus, face a face. Luta com Deus. Prevalece nessa luta. E Deus olha para ele, eu imagino que Deus vai falar assim, Jacó, nome significa suplantador. Aquele que agarra o calcanhar, nome feio. Aquele que sempre foi envergonhado, foi humilhado. Imagina falando, aquele que enganou, aquele que ajuda de uma forma leviana.
mas que agiu com sinceridade depois disso, se arrependeu, foi fiel. Agora é a hora de eu acelerar então o processo sobre a sua vida. Seu nome, vou trocar seu nome, porque seu nome já não, você não pode usar mais esse nome de Jacó, suplantador não pode mais esse nome. Israel, homem que viu a Deus, homem que lutou com Deus. Israel. Luta ali, vai que fica uma perna, fica meio manco da perna, porque foi fendido na sua coxa, e vai. E conta seu irmão, e reata então essa aliança com a sua família. Queridos, nós seguimos os processos de Deus, da forma que tem que ser seguido. Nós nunca sairemos frustrados, nunca. Não importa o início da caminhada. Não importa como começa, o importante é o final. Igual no começo eu ilustrei aqui sobre a estação silvestre, foi algo que eu fiquei maravilhado. Eu vou ver se consigo baixar o vídeo e te mandar depois, pastor. Maravilhado, porque na hora que esse segundo colocado ultrapassa, então ele não acredita. Ele senta no chão chorando e olha todo mundo ali e bateu o recorde da corrida então, porque foi acelerado os resultados sobre a vida dele. Eu peguei esse gancho com esse atleta, por quê? Porque nós vemos, né, os países da África, ali uns países sofridos. E quando nós vemos, então, o pessoal fica o ano todo para chegar até uma corrida de São Silvestre. Consegue índice. Os treinos são duros, porque corrida de rua não é fácil. E eu imagina só, você treinar sempre e de repente você vê alguém na sua frente. Você pode até pensar, eu não vou chegar, não vou conseguir. Porque o ritmo que o adversário está é muito forte. Eu não vou conseguir avançar porque eu não tenho mais força. Mas eu quero dizer que a nossa força vem de Deus. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. Na hora que nos falta força, é a hora então que nós temos que lembrar do Deus em quem nós temos crido. É essa hora então, é na hora, nós temos que lembrar de Deus todos os momentos bons, nós temos que agradecer, exaltar, mas é na hora da dificuldade, aonde todos estão nos olhando e não estão dando nada. É nessa hora então que nós temos que mostrar a nossa fé sobrenatural, que é aí que Deus vai agir e acelerar o processo sobre a nossa vida. Estou finalizando já, eu quero que você abra para mim lá no capítulo 35 de Gênesis. A partir do versículo 10. Deixa eu ver se é 35 mesmo, desculpa. Desculpa, a partir do primeiro, tá? 35, 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e o povo que com ele havia, edificou ali o altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Olha que lindo, queridos. O mesmo lugar, então, que ele tinha feito aquela aliança com Deus sem nada, com apenas o azeite e jogou para aquela pedra. Ele volta para aquele mesmo lugar, faz o concerto no meio do povo, porque algum povo, então, que fazia parte ali do seu tio, seguir os servos, ainda servia a outros deuses. Ele falou: vamos fazer um concerto, uma nova aliança. Antes de eu ir, eu vou, mas eu quero um concerto, uma aliança no mesmo lugar. Vai falar que ele jogou de novo o óleo naquela pedra e fez o concerto naquele lugar. Você pergunta: quem foi Jacó? Quem foi Israel? Apenas o pai das 12 tribos de Israel. Você olha a Bíblia, tudo fala das 12 tribos de Israel. Você olhar nas tribos de um dos filhos de Jacó, que vem a linhagem então de Jesus. Um homem
que foi sincero, foi fiel, acreditou que Deus podia então acelerar os seus resultados, ainda que parecia difícil a olhos humanos, mas que não duvidou, acreditou, fez o seu voto e a sua aliança. Por que eu estou dizendo isso nessa noite para a sua vida? Primeira quarta-feira da aceleração. Queremos sim que os processos de Deus acelerem sobre a nossa vida. Temos tantos e tantos pedidos que colocamos até no projeto de vida. Acreditamos que vai acontecer. 2020 vai ser diferente de 2019? Pode ser. Isso depende de quem? De mim e de você. 2020 não vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, muita dificuldade. O ano já se inicia com dificuldade. Mas o que determina aonde eu e você iremos chegar, se realmente vamos experimentar a aceleração de Deus, é a forma que nós vamos agir diante das pressões, é a forma que nós vamos agir diante das frustrações, é a forma que nós iremos agir diante das investidas de Satanás. Olha só, a psicologia fala que o homem ele é biopsicossocial. O que quer dizer com isso? Ele é biologicamente, psicologicamente e socialmente, que é uma coisa ligada com a outra. O que diz a psicologia ainda? Que uma pessoa que está doente, então no seu físico, é atingir então no seu emocional, que atinge então no seu social, e assim sucessivamente. Mas tem uma palavra que eu deixei aqui, que é interessantíssima. Essa palavra tinha que estar todos os dias com os cristãos, é resiliência. Resiliência, olha só o que significa. A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir às pressões de situações adversas, choques, estresses, algum tipo de evento traumático, entre outros, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Nas organizações, a resiliência trata de uma tomada de decisão quando alguém se depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças estratégicas na pessoa para enfrentar a adversidade. Resiliência. Eu te pergunto, Jacó não foi resiliente? Ele poderia muito bem ter saído, fugido dali e falar, eu vou ter que voltar lá, arrumar uma espada, uma armadilha e vou matar meu irmão porque ele quer me matar. Mas o que ele decidiu? Enfrentar aquele choque, enfrentar aquela pressão, ser resiliente, se adaptar com aquelas mudanças e acreditar que Deus é que está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Mas o passo quem tem que dar somos nós. Não depende de nós. Ele já fala que eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Na hora que passamos por tantas coisas, aí nos esquecemos que Jesus ele pode tudo, mas depende de nós. Depende de nós. É nós, o livre-arbítrio é nosso, é nós que temos que dar o primeiro passo, nós que temos que abrir a porta, é nós que temos que se arrepender, que temos que abrir a boca e falar. Não adianta eu vir aqui e falar, pastor, ora para a minha vida, eu quero ser liberto, põe a mão na minha cabeça. Não, depende de mim. É eu que tenho que querer, é eu que tenho que reconhecer, então, todos os meus erros e se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Davi tem um versículo lindo no Salmo 32, fala, enquanto eu encobri os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que ele queria dizer com isso? Enquanto ele estava ali, não, eu vou ficar aqui na minha força, eu vou encobrir, eu não vou contar, eu não vou deixar Deus agir, negócio de aceleração aí é balela para a minha vida. E Abraão fala que o corpo dele definhava de tanto gemer. Sabe o que quer dizer isso, querido? Uma pessoa que está escondendo algo, que está angustiada, que está amargurada, que não quer o processo de Deus sobre a sua vida, adoece tanto no físico, tanto no emocional. E adoece. Fica perto de uma pessoa que tem ódio no coração, você vai ver. Com o tempo o que acontece com ela. Por isso que eu quero convidar você, nessa noite, a se colocar de pé. Equipe de louvor, por favor. Jacó ele fez uma aliança, fez um voto com Deus. Talvez você está até aqui caminhando, ou alguns anos, alguns meses, até alguns dias. Decidiu estar aqui hoje então. E pode estar falando, eu quero também fazer esse voto com Deus, essa aliança com Deus. Essa noite Deus preparou para a tua vida, para você renovar essa aliança. Cremos então que será acelerado todo, ano da aceleração, ano de acelerar.
aceleração. Mas precisamos fazer a nossa parte, que é esse voto de aliança com Deus. Então você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Hoje é dia 8 de janeiro, ainda temos quase 11 meses pela frente ainda. Você traçou o seu projeto de vida, colocou tudo aquilo que você queria receber, acreditando realmente que na aceleração de Deus sobre a sua vida. Mas você fez um voto sincero com Deus? Você expôs a sua sinceridade com Deus realmente de seguir todos os processos, de cumprir todos os processos mesmo diante dEle? Essa noite o Senhor convida, início do ano já, a renovarmos essa aliança. Se quisermos alcançarmos a nossa bênção, temos que renovar essa aliança. Essa aliança é renovada todos os dias. Todos os dias nós temos que nos lembrar da aliança que fizemos com Deus. Todos os dias temos que nos lembrar disso. Todos os dias temos que ser sinceros com Deus e nos arrepender dos pensamentos maus, das atitudes más. Todos os dias temos que fazer isso diante de Deus. Porque se nós não fizermos isso, vamos nos esquecer de Deus. Assim como o povo, a Bíblia fala no Antigo Testamento que muitos esqueciam de Deus porque não renovavam a aliança. É noite de renovo. A aceleração só vai acontecer sobre a sua vida a partir do momento que você então renovar essa aliança. Você ficar nesse compromisso, você ficar com esse voto. Está falando com Deus. Você não precisa, você tem liberdade, não precisa esperar